Opa! Maravilha! É isso daí. Opa, maravilha, vamos que vamos. Mais um dia abençoado por Deus aí, do qual tem muita coisa. A gente vai poder ajudar muito cliente aí a ter os seus problemas solucionados através da nossa empresa. Isso daí é muito especial. É, eu Pelo quero, menos aqui na Tagma, né? eu quero desejar bom dia, seja todo mundo bem-vindo ao podcast do Edu. Esse carinha que está aqui do lado para quem está assistindo no YouTube ou aqui em cima. No podcast do Edu, a gente fala sobre estratégias para donos de oficina. Isso mesmo, vocês estão ouvindo aí. Como organizar a oficina mecânica e ter um crescimento. Desculpa, ter um crescimento organizado, ou organizar sua oficina e aumentar sua lucratividade. Eu sou o William Rezende, esse E eu, daí, e eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service. exatamente. E hoje a gente vai falar sobre o que, Edu? Por Hum. que está difícil achar colaboradores? Beleza? É, Então, só o tempo aí que a gente tem vai ser pouco, hein, mano? eu imagino, mas vamos lá. Primeiro, Edu, quero começar te perguntando o seguinte: o que são colaboradores para uma oficina mecânica? Bem, isso daí, para os amigos que estão aqui, a gente já deu bom dia, né? Hoje, eu não sei nem por onde começar, ele quer tanta informação acerca disso, mas vamos lá. O colaborador hoje ele é um ponto fundamental dentro da oficina mecânica. Por incrível que pareça, não posso deixar de ressaltar que eu lembro que eu fui num treinamento uma vez sobre liderança e eu escutei algumas coisas. Isso no tempo lá que eu tinha a mente fechada. Eu escutava algumas coisas e eu cheguei até a ser indelicado. Eu cheguei a ser até sem educação com aquela pessoa que estava ministrando, mas foi por conta da minha falta do conhecimento. Ali eu estava, desculpa, ali eu estava literalmente um ignorante. Peraí, William. Uhum. Agora vai, que eu tô saindo de uma sinusite aqui, o negócio tá legal. Então vamos lá. Então o que que acontece? Eu fui até indelicado com a pessoa que estava ministrando ali o treinamento sobre liderança, e ela falava justamente do seguinte, que nós temos que cuidar dos colaboradores, os colaboradores cuidam dos clientes e cuidam da empresa. E ali eu fui muito sem educação, falando algumas crenças que eu tinha na época, que o colaborador só queria o salário no final do mês, que o colaborador não era engajado, que o colaborador não queria nada com nada. E ali ela falou assim, ó, eu acho que tá num momento de você começar a repensar alguns conceitos. Ela ainda foi super educada, deu a direção, e eu falei, eu acho meio difícil isso daí. E então, assim, aí o tempo passou e eu entendi claramente que aí o colaborador realmente ele é um ponto fundamental dentro da oficina mecânica. Boa. Eu considero assim, William. Tá, aí eu vou te perguntar uma seguinte. Os outros donos de oficina, no geral que você acompanha, eles confundem o que significa ter colaborador? Aí eu vou ajustar melhor essa pergunta. Quem são os colaboradores da oficina? É só o mecânico? É só a secretária? Quem é o quadro geral de colaboradores? É isso que eu quero dizer. E por que eles podem confundir isso? Tá. Então é o seguinte, William. Deixa eu só tocar aqui na tela para não fechar. O dono da oficina, ele vem passando aí por uma mudança, porque querendo ou não, a vida elas são ciclos, ciclos exigem mudanças. E assim, como a gente tem acompanhado muito dono de oficina, através da mentoria ou através até de um bate-papo, tem muita gente que entra em contato comigo por saber que a gente faz esse trabalho e principalmente pelo fato de eu ter uma oficina junto com a Roberta. E eles sabem que, querendo ou não, a gente tem colaboradores, a gente tem um time, do qual a gente chama de time vencedor. Então, o que que acontece? Você vê muitas histórias de donos de oficina que eles tinham uma quantidade muito grande de colaborador, que ao longo do tempo foram se decepcionando com algumas situações, eles foram reduzindo o quadro
E aí praticamente fazendo o quê? Tendo um, dois, três colaboradores, não mais no máximo. Mas a gente está vendo uma grande quantidade que, assim, se ele tem filhos que trabalham na área ou que entendem da mecânica, o que que eles fazem? Simplesmente eles pegam e fica só ele e o filho ali na oficina. Nossa, Por ao quê? invés então de estar crescendo, eles estão regredindo. Exatamente. Ao invés de estar crescendo, infelizmente é uma informação muito triste que talvez ele não saiba. Ele está partindo para a morte, né? Porque assim, na vida é assim, ou você está crescendo ou você está morrendo. E outra, sua empresa, ou ela está crescendo ou ela está morrendo. Não existe, né, estagnação, não existe aquela estabilidade, isso daí não existe. Ou Igual a está gente falou uma vez, crescendo. empresa que não dá lucro é empresa filantrópica, só isso. Exatamente. Se não correr atrás do lucro, né? Então, assim, aí é nesse ponto aí. Então, chega ao ponto da decepção. Por quê? Porque o tempo, o mundo está mudando, as coisas estão mudando. E aí, automaticamente, a gente vive um momento em que muitas profissões estão sendo criadas, muitas profissões estão sendo extintas. E aí, o que que acontece? A oficina mecânica, querendo ou não, ela sofre. Ela sofre porque ela ainda vem de uma certa tradição cultural antiga de que assim, você que vai fazer mecânica, antigamente era o seguinte, não presta para estudar ou não serve para trabalhar num escritório, vai trabalhar de mecânico. Eles falam assim, ó, ou vai trabalhar de vendedor ou vai trabalhar de mecânico. Isso daí é uma outra coisa aí que e olha que assim, são duas profissões extremamente importantes, né? Saber que o dono da oficina é um vendedor, né? O dono da Exatamente. oficina é um vendedor e ali você, vamos voltar para o ponto aqui, que eu já ia emendar para falar sobre venda aí, que pelo amor de Deus, né? Não, hoje não. Hoje não. Aí o que que acontece, William? O dono da oficina ele tem que entender que esse ciclo de mudança que nós temos vivido aí, principalmente uma aceleração por conta da pandemia, faz com que o quê? Faz com que algumas profissões acabam tendo mais dificuldades para conseguir. E aí, querendo ou não, como qualquer empresa, o dono da oficina ele tem que criar uma estratégia. Por isso que a gente fala, né? Tem o, o técnico, o tático e o operacional ali, né? É o, E o ele técnico mecânico, né? é o estratégico, o tático e o operacional. E aí entra, como a gente falou uma vez, que é só para a gente usar o nome certo, é o mecânico técnico, né? O dono de oficina Isso, mecânico, que é o cara técnico dele, o gestor, que é o administrador, que é o, isso, e o empreendedor, que é o papel de dono. exatamente. São as três pessoas dentro do dono da oficina que isso daí tem que acordar para isso rapidamente. Então aí o que que acontece? Ele começa a ver, começa a ter dificuldade para encontrar colaboradores ou alguém para poder contribuir dentro da oficina dele, ele vai começando a enxergar. E aí entra numa crença muito forte, que é o remar a favor da maré, né? Porque todo mundo fala que está tudo muito, né? Apesar que eu não vou falar essa palavra porque tem pessoas da mentoria aqui e eu não vou poder falar essa palavra que a gente substituiu, né? Muito desafiador. A gente substituiu a palavra que começa com DI, né? Por desafiador. Então, assim, se torna muito desafiador e ele não quer esse desafio. Ele não entende que ele transpor esse desafio pode trazer um benefício muito grande para ele. E de uma certa forma ou de outra. Mas quando você começa a subir ali, né? Quando você entende que das três pessoas que existem dentro do dono da oficina, o empreendedor ele tem que entender que o colaborador para ele é fundamental, né? Quando ele enxerga a oficina dele como ele ali como um empreendedor, como um visionário, ele sabe onde ele quer levar a oficina dele. O colaborador é fundamental para que ele consiga executar esse plano de chegar no destino onde ele quer levar a oficina dele. Então, deixando de ter colaborador, o que vai acontecer? Vai se tornar muito mais pesado para ele levar a oficina até o destino que ele quer chegar. Muitos donos de oficina do qual a gente conversa, do qual a gente trata, ainda estão sobrecarregados de funções que, às vezes, com uma contratação simples,
Você vê o que, que é a mentalidade um pouco fechada. Uma contratação simples pode aliviar em quase até 50% de carga do dono da oficina, fazendo com que ele consiga performar, né, e melhorar os resultados em outros pontos da oficina. Ele pode se dedicar mais para algumas coisas, entre elas o atendimento ao cliente, porque querendo ou não, o dono da oficina atender o cliente é extremamente fundamental, porque Com certeza. quando o dono da oficina está ali executando o serviço, está ali fazendo a parte técnica, está ali dentro do cofre do motor, toda hora praticamente ele vai ser obrigado a parar para atender o cliente. O serviço ali no pátio dificilmente vai produzir, não vai conseguir atender o cliente como realmente acontece, como realmente precisa ser atendido, e aí o que, que vai acontecer? Ele vai se encontrar muito cansado, afadigado, né, sem pique. Aí é um efeito dominó, William. É, Aí é é o que a gente fala, o ciclo do desastre, né? Fica lá embaixo ex do capô, não atende o cliente, não faz a venda, não atende, não faz um ó, não, ó, vamos lá, vamos fazer esse ciclo aí. Ficou só voltado para a parte técnica, ficou só embaixo do capô. Não atende o cliente direito, não faz uma liderança correta, tendo colaborador, não faz um orçamento legal, tudo é corrido. Uhum. Não, a gente já falou do atendimento ao cliente, não olha os números, importantíssimo, e isso daí é uma porcentagem enorme de dono de oficina que não acompanha os números, não tem ideia dos números, não sabe quanto fatura. Ó, outro ponto. Se às vezes se tem alguém ou a esposa que geralmente vai controlar ali a parte administrativa, os números, ele não senta para olhar junto com ela os números. Por quê? Porque está muito envolvido com a parte técnica. E aí deixa de olhar, não sabe quanto fatura, se o negócio está feio ou não, na maioria dos casos, né, sempre estão no negativo. Então você vê que esse efeito em cadeia aí acontece de uma forma estrondosa. E isso é ruim, né, para a oficina mecânica. Boa. E, Du, você falou de contratação, de olhar o número, aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença entre ter colaboradores e ter empregados ou funcionários que as pessoas falam? Aí eu vou melhorar um pouco usando suas palavras. Qual é a diferença entre você ter um time de colaboradores ou um bando, como você falou uma vez? Eu ia entrar justamente nisso daí quando você começou a falar, né? O dono da oficina, ele tem que entender que assim, ele tem que trabalhar a liderança, ele vai ter que começar a trabalhar novas competências para poder ter ótimos resultados dentro da sua oficina. Uma delas é a liderança. Se você não mudar a liderança, e aí entra, né, justamente nessa pergunta aí que o William fez. Então, você tem a possibilidade aí de dentro da sua oficina você ter três categorias aí, né? Você pode ter um bando, você pode ter uma equipe, você pode ter um time dentro da sua oficina. Os colaboradores dentro da sua oficina, se você não é um bom líder e se você não tem uma cultura forte dentro da sua oficina, né, você pode estar, e você tem ali colaboradores, eles podem estar enquadrados dentro do bando. O que é o bando? O bando é aquele grupo de pessoas que estão ali trabalhando. Dificilmente eles vão vestir a camisa da oficina, né? Eles estão ali porque eles precisam do salário, eles estão ali, pouco importa o engajamento, pouco importa se a oficina está indo bem ou não, se está precisando ter um giro ou não, se está tendo retorno de carro ou não, pouco importa para ele. O dono da oficina, ele correndo para fazer as coisas acontecer, para que os carros entrem na oficina, para que tenha um giro, para que tenha ali a condição financeira para arcar com todos os compromissos. E aí o que, que acontece? Ele fala A, mas o pessoal lá, o bando, né, dos colaboradores ali, eles vão fazer B, né? É a cultura contra a cultura. O dono da oficina tem uma cultura e os colaboradores têm outra cultura. E aí acaba tendo divergência aonde acontece perda de tempo na oficina, serviço que não sai direito e todo aquela série de problemas que às vezes donos de oficinas eles passam. Agora, beleza. Esse daí a gente falou do bando, né? Uhum. De quem que é a culpa do bando? A culpa
É do dono da oficina. Por quê? Não estuda sobre liderança, não busca ser um bom gestor, não busca ser um bom líder. Esquece que, assim, ali dentro do agrupamento de pessoas, todo mundo tem que estar unido no mesmo propósito para gerar um resultado muito bom. Então vamos lá, vamos para o segundo ponto aí, que é o quê? É a equipe. Equipe é o seguinte, já saiu fora do bando, mas tem uma característica. Eles até chegam a vestir a camisa da empresa por um determinado tempo. Eles até de vez em quando se engajam, ouve o dono da oficina, mas na hora do vamos ver mesmo, é cada um por si e a frase, né, do Deus por todos. Então aí eles vão fazer do jeito que eles querem e o que precisa ser feito. Muito desses dois problemas aí que acontecem, William, quando é a parte ali do bando, geralmente o bando existe quando é comissionado. O colaborador ele é só comissionado ali, 50%, 40%, e que ele precisa girar muito. Então ele não está preocupado com, ele está preocupado com a comissão. Então isso leva ele a ter uma cultura do bando. Agora o da equipe. O da equipe ele veste ali quando acontece uma reunião, o feedback do dono da oficina, ele até ouve, aí, né, se engaja ali um pouco, mas daqui a pouco, quando menos espera, eles já estão cada um por si. Então isso daí acaba se tornando prejudicial. Agora, quando você tem um time, aí sim você vai ter resultado exponencial. Porque o time, ô William, o time, o dono da oficina, estando ou não, o time vai performar. O time vai fazer o giro. Por isso que eu falei no início da live, que é o que? Aqui na Tagma nós temos o time vencedor. Então sempre eu incentivo na mente deles de que eles são vencedores e que eles são muito importantes para todos os processos que existem dentro da Tagma. E cada um sabe a sua função. Aqui a gente não faz igual no futebol lá da vila. Junta todo mundo, né? Joga dentro do campo lá e solta a bola. A gente sabe que eu faço gol do outro lado, que se eu fizer gol do lado de cá é gol contra, e bora chutar a bola. Não. Aqui todo mundo sabe a sua posição, seu posicionamento aqui, né? Não existe. Aqui é um time tão unido, tão bacana, que assim, a gente não considera o camisa 10 o mais importante aí do time, né? Então considero que a gente tem que buscar a vitória. O que é a vitória? É satisfazer a necessidade do cliente, né? Na verdade, a gente joga por um propósito da empresa e por um propósito do cliente. E assim, como que a gente consegue construir isso e tirar aí, né? Eu não sei nem se eu ia fazer uma pergunta desse tipo aí, né? Como que faz, né, para transferir aí do bando, equipe e Calma. time? Isso eu vou deixar para depois, calma aí. Eu Então, vou. Uma outra pergunta antes. então, mas só finalizando essa parte. Agora, quando você consegue ter um time vencedor, de quem que é a culpa ou de quem que é o mérito, né? De todo mundo, né? Então, Só fazendo uma quando analogia você com o que tem, você mas tem que falou. ser puxado pelo líder, né? Tem que ser puxado pelo Exatamente. coach, tem que ser puxado pelo técnico, né? Você pegar um time bem organizado, ele tem um técnico, mas o técnico não é o que leva, né, o mérito. O mérito quem leva é todo o time. Tanto que assim, nós recebemos muitos elogios dos clientes e eles sempre fazem questão de citar, meu, o time da Tagma tá de parabéns pelo serviço executado. Aqui não é o. Sempre falo para eles, eu sempre exalto ainda mais eles do que eu mesmo e a Roberta, né? A gente está aqui como um gestor, mas o resultado final mesmo que acontece é o empenho e a dedicação dos colaboradores ali na hora do vamos ver. É impressionante, assim, igual esses dias, assim, porque a oficina mecânica era sempre muito intensa, William. É um negócio de doido. Às vezes tem uma sazonalidade, né? Às vezes de cair um pouquinho, mas daqui a pouco ele retoma de novo. E às vezes quando o bicho tá pegando e que você vê ali que o pátio tá fervendo, mas quando você olha no fim do dia, quando chega no final da semana, você vê a quantidade, né? O giro de carros que teve ali ao longo da semana, você fica impressionado. Por quê? Porque o time performou bem. Então,
o dono da oficina tem que trabalhar essa parte da liderança, uma competência muito importante, do qual é uma ferramenta, né, nova que ele tem que trabalhar aí para poder ter ótimos resultados dentro no pátio ali da oficina. Boa. Du, a pergunta seguinte é o seguinte. Para você, eu sei que na Tagma nunca foi, nem sempre foi flores, né? Nem sempre foi só, Nossa, sofreram bastante. Para você, ou melhor, agora que já está organizado, sua oficina está lucrativa, falando para outros donos de oficina, qual que é o maior benefício para o dono de oficina? Contratar colaboradores bons. muito bem. Então, o benefício aí que a gente considera aí, primeiro, William, tem que entender que assim, você tem que disponibilizar de um tempo na hora que você for fazer uma entrevista para aquele colaborador que vai integrar o time da sua oficina, vai ter que disponibilizar um tempo para você conversar legal com ele, trocar uma ideia bacana, ter ali algumas perguntas que consideram importantes, né? Algumas perguntas que você considera importantes para que aquela pessoa responda, e dependendo do que ela responder, você já vai saber ali que assim, tchau, obrigado, né? Tchau, obrigado. Ele nem vai passar do processo seletivo ali, já pode dar meia volta e ir embora. O dono da oficina não pode contratar baseado em cima da necessidade da urgência. Meu, eu tô com o pátio cheio de carro. Você sabe mexer com mecânica? Sei. Sabe fazer? Sei. Então pula para dentro e vamos fazer. Não pode fazer isso de jeito nenhum, né? Tem que ter o tempo, disponibilizado um tempo para fazer uma conversa bacana. Tem que ter um relatório com algumas perguntas essenciais para poder fazer. E às vezes essas perguntas, né, o William, ela não pode ser só voltado sobre parte técnica. E também não pode ser voltado só sobre a empresa, no caso, só sobre a Tagma. Isso daí pode também estar relacionado ao pessoal dele, não a parte de intimidade, mas sonhos, quais são os projetos, né? Eu vi aqui, né, no seu currículo que você já trabalhou em alguns locais e tal. Tem uns que às vezes já foram donos de oficina, aí você pergunta o que aconteceu, qual foi o sentimento que isso gerou para ele. Então, quando você faz ali um processo de seleção, que você tem um tempo para trocar uma ideia com o colaborador, você já evita muita dor de cabeça dentro da oficina. Muito dono de oficina, às vezes, pela necessidade, contrata de maneira errada. Contrata olhando a competência técnica e acaba demitindo pela competência comportamental. O comportamento dele extremamente horrível. Ele traz uma cultura horrível que não tem nada a ver com o que a oficina que está precisando da contratação exige. Então isso daí, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores aí fundamental do qual ele tem que ter paciência. Não digo assim que você tem que viver a vida inteira aquele ditado do antes só do que mal acompanhado, mas que você não traga para dentro da oficina o que ali durante um mês, ou durante uma semana, ou durante 15 dias pode se tornar um transtorno ou uma enorme dor de cabeça. Ou se você ficar com ele e você se tornar também aquela pessoa que age da seguinte maneira, né? Eu não vou achar ninguém perfeito. O cara, né, tá trabalhando ali, ele até tá me ajudando, mas tá tendo um monte de problemas ali, né, retorno e tudo mais, ele vai sendo ali conivente com alguma situação, ele vai tolerando algumas coisas, mas é onde acaba perdendo o cliente, é onde acaba, às vezes, estragando um ambiente bom que às vezes a oficina tem. Então isso daí é extremamente importante. A importância está justamente nisso, dele, querendo ou não, ele ter paciência para fazer uma contratação. E, se possível, analise não só a competência técnica, procure saber mais uma competência comportamental. Isso daí é extremamente importante, William. E o que vale mais a pena, Edu? Contratar colaborador que já tem experiência ou treinar? Agora eu vou te jogar na fogueira, hein? Ô, William, isso daí assim, se você tiver o tempo adequado, né? Se você tem o tempo adequado e você vê que ele tem uma competência técnica bacana, aí é onde eu falei. Você tendo ali um questionário para você perguntar algumas coisas, você vai saber
né, se vai ser interessante. Se você falar assim, é melhor ir pela competência técnica ou pela competência comportamental, então assim, hoje, se eu falar para você a porcentagem maior, eu prefiro uma competência comportamental do que uma competência técnica. Porque a competência comportamental, ela vai contribuir muito com o respeito de todos no ambiente de trabalho. A competência comportamental, ela vai estar consciente das responsabilidades que se tem ali dentro da oficina em relação à empresa, em relação ao cliente, em relação às pessoas envolvidas dentro da empresa. Agora, quando a pessoa só tem mais a competência técnica, esses outros fatores aí pode ser um fator predominante para o desenvolvimento ou para o convívio de todos, ou para a saúde da empresa, porque você hoje, muitos donos de oficina, como eu costumo falar, né, eles são comprados, eles não se vendem, não se fazem prospecção de clientes, não se faz prospecção de novos clientes. Então, o que vai acontecer? Se você não tem uma prospecção de cliente, você só ficar esperando o cliente chegar, que é o que a gente chama sobre venda direta, né? Venda direta é aquela venda que o cliente vem até a porta ou até o balcão, né? Ele vem até nós. Então, o que acontece? Se você começa a perder os clientes que você tem, você vai começar a sentir no seu faturamento. Então, se você está tolerando uma pessoa que não está tendo a competência técnica dela, né, é até legal, mas a comportamental não é legal, mas a comportamental influencia na parte técnica, onde alguns carros têm retorno, quebra de peça, ou alguns outros problemas, o que vai acontecer? Querendo ou não, o cliente vai perceber isso daí e vai deixar de ir na oficina. Aí o dono da oficina que não faz prospecção de clientes, de novos clientes, o que vai acontecer? Vai começar a sentir no faturamento. E aí ele não vai enxergar que às vezes o problema está justamente dentro da oficina. Ele vai começar a enxergar o quê? O que todo mundo faz. A culpa está do lado de fora da oficina. A culpa está na política, a culpa está na corrupção, a culpa está na pandemia, a culpa está no papagaio, no periquito. Não, aí ele tem que olhar para dentro, não tem que tolerar isso daí. Tem que entender que a empresa ela precisa, né, do que execute, né? A empresa tem a responsabilidade em relação ao colaborador e o colaborador tem as suas respectivas responsabilidades para com a empresa. Olha, ó, José Nilson, que é o colaborador do Gleison, da GHR. Já é. Eu não posso esquecer porque eu tenho um amigo que trabalha na GHT, que é uma empresa muito bem conceituada, e aí eu não posso confundir. O Gleison é GHR. E a empresa do meu amigo é GHT, ó. Ele me deu até uma carreta aqui, ó, de presente. Hein? Filho de caminhoneiro nem gostou, né? Imagina. Quem gosta disso aí? E ele é um colaborador diferenciado, viu, o William? O José Nilson. Ele é um colaborador diferenciado, veste muita camisa ali da GHR. E graças a Deus, assim, é uma pessoa que busca informação. Não sei se as coisas falam por si, mas enfim. A próxima pergunta que eu ia te fazer, que eu tenho aqui, é exatamente isso. Como ter bons colaboradores afeta a organização e o lucro da oficina? Meu Isso Deus aqui do é um céu. exemplo muito bom, que o José Nilson fez Olha. uma diferença pro Gleison, que pelo amor de Deus. Então, ó, você vê assim, ó, colaborador aí, ó, ele viu que estava tendo uma live, sabendo que é voltado para dono de oficina mecânica, e ele entrou e estava ali, ó, envolvido. Ele achou importante algumas informações que a gente passou aqui. Então, assim, você ter colaborador, de uma certa forma, é incentivar eles. Aí eu vou dar uma dica. Como que a gente incentiva aqui na Tagma para ter um time vencedor? E olha o benefício que você acaba tendo. Para você ter um time vencedor, você tem que trabalhar a liderança e engajar eles dentro do processo, dentro de todo o envolvimento. Se a gente tem um destino para levar a nossa oficina, tem que entender que eles são ponto fundamental e que cada um fazendo a sua parte e incentivando eles, não só ali. Tem alguns que pode ser incentivo financeiro, tem uns que pode ser o incentivo de você dar um presente, que não seja um financeiro, seja um presente. Pode ser o elogio, né? Pode ser você estar um pouquinho mais próximo dele. Então, tudo isso são formas que, assim, quando você estuda sobre liderança, você envolve o seu time dentro do processo.
E outra, o benefício é, o cliente ganha muito com isso. O cliente, ele fica altamente satisfeito com o serviço executado. Automaticamente, a empresa, né, os gestores ou a empresa no seu sistema por si só, ele se torna saudável. Por quê? Porque o índice de retorno cai praticamente para quase zero, e aí você tem um ambiente produtivo, você cria uma cultura forte. Então, assim, você tendo uma cultura forte, e se uma pessoa ela entra para trabalhar, e às vezes se ela não está naquele ritmo, ela não vai se sentir à vontade. Por quê? Porque o ambiente, a cultura, eles já ali por si só. E não tem como, William, uma coisa muito boa é assim, é você às vezes precisar sair para estar resolvendo, que nem no caso, né? No final dessa semana e semana que vem eu vou estar viajando, vou visitar os meus pais lá no Nordeste. O que que vai acontecer? Eu estou tranquilo, né? Pelo fato de eu ter que sair alguns dias e eu sei que assim não vai ficar aquele negócio dos colaboradores tudo no celular, no WhatsApp ali, cai a produção, os clientes começam a reclamar e vão me mandar mensagem, não. Eu tenho plena certeza, eu não preciso ficar conferindo nas câmeras nem nada. Por quê? Porque aqui tem um time vencedor, tem um time altamente responsável e comprometido com todos os processos, né, envolvidos. E isso é muito bacana. Então, assim, o benefício, William, no geral, é o quê? É um dono de oficina saudável, feliz, e não só feliz, porque praticamente uma grande maioria dos donos de oficina mecânica ele tem uma paixão muito grande, William. Para quê? Para assim, para reconhecer o colaborador. É difícil de ver dono de oficina assim que não quer honrar com o colaborador. Ele não quer simplesmente ali só extrair do colaborador, não. Meu, o dono de oficina é incrível. Ele tem um coração muito grande. Ele quer honrar. Ele quer deixar ali o colaborador feliz. Só que aí o que que acontece? Às vezes a crença está dentro dele, ele não trabalha esse ponto, aí não tem o resultado automaticamente. Então, assim, quando tem a virada de chave, quando entende a importância e quando é necessário que o dono da oficina cuide do colaborador, e quando ele começa a cuidar, ele vê que os resultados mudam e as coisas acontecem, William. Du, última pergunta para a gente encerrar a nosso podcast de hoje. Já? Já, na hora, Não, bora, pessoal. bora produzir, Não que dá para tomar, aqui na Tagmo o não time dá já para tá a tomar milhão ali cafezinho. embaixo ali já. E eu tenho que tomar café com eles, meu. É uma É. rotina, Du, é por um onde. hábito que a gente tem aqui. Exatamente, ó. Para a gente encerrar, então. Por onde os donos de oficina devem começar para ter bons colaboradores? Qual que é o primeiro passo que ele pode pegar hoje, aí, quem está assistindo a gente, parar, olhar e falar, cara, eu preciso ter bom colaborador. O que que eu tenho que começar a fazer? Eu acho que Porque se alguém que está assistindo a gente hoje, agora, nesse momento, não tem bons colaboradores, claro, está naquela Tá, dúvida. tá. Vai ser uma resposta não muito bacana, tá, William? Primeiro passo para o dono de oficina começar para ter bons colaboradores dentro da oficina dele é mais ou menos assim, é catar, eu estou simbolizando aqui, é catar um espelho Uhum. e o dono da oficina olhar para ele mesmo. Começar por ele mesmo a respeito de querer e entender que o dono da oficina é o ponto principal. Então, assim, se o time não está performando, fala muito quem é o líder dessa empresa. Então, assim, o primeiro ponto é olhar para si mesmo, olhar assim, o que, que é que eu preciso mudar, o que, que é que eu preciso aprender e o que é que eu preciso fazer para que essas coisas, assim, é a autoconsciência, meu. Começa primeiramente pelo próprio dono da oficina, William. Os outros passos é estudar sobre liderança, ver formas de você ter uma gestão eficiente dentro da sua oficina, regulamento interno, ter aí os procedimentos operacionais, né, que é o descritivo de função, mas aí, se for entrar nesse ponto aí, vai alongar muito. Principal ponto é ele pegar um espelhinho e olhar para ele mesmo e começar por ele essa mudança para começar a ter colaboradores eficientes dentro da sua oficina mecânica. Boa, obrigado.
Du, para a gente encerrar, o que que você é? Para você, qual que seria a frase do podcast de hoje? Rapaz, deixa eu pegar ela aqui, que eu fiz questão aqui, eu deixei até separado, só que fechou aqui, ó. Eu teria muitas frases aí, Uhum. né, pra, pra dizer aí. Eu imagino o seguinte, ó. Deixa eu só pegar ele aqui, que eu... Olha só, a frase que fica aí é: liderança e aprendizagem são indispensáveis um ao outro. Então, o dono da oficina quer ter um time que performa bem dentro da sua oficina, começa com uma ótima liderança. Então, liderança e aprendizagem são indispensáveis um ao outro. O líder vai trabalhar, vai aprender sobre liderança e assim, e a aprendizagem gera a prática e vira um ciclo que traz resultados altamente significativos. Olha só para finalizar de vez mesmo, William. Eu era um péssimo líder. A rotatividade de colaborador dentro da Tagma era imensa. O maior problema era eu. Por isso que eu falei que o primeiro ponto para você construir, porque a gente só começou a ter colaboradores aqui que vestissem a camisa quando eu olhei para eu mesmo e mudei, né, a minha visão, mudei, vi que o maior problema da oficina era eu, e eu comecei a ter atitudes diferentes, a atitude de liderança e abertura para o aprendizado é que as coisas começaram a acontecer. Boa, boa. Bora pro Gente, café? bora tomar um café. Eu só quero dar o último recadinho aqui, encerrar, que é o seguinte. Agora, para você de onde você estiver ouvindo a gente, toda terça e quinta, às 7h15 da manhã, a gente está aqui com o podcast do Edu. Hoje, agora, a gente prometeu, umas 3 edições atrás, agora está fixo. Terça e quinta, 7h15 da manhã, a gente começa, tá bom? Vamos que vamos. É isso daí. Deus abençoe o dia de vocês. E vamos aí produzir, vamos aí, né, falar sobre, né, liderança aí, ó, o Paulo tá aí, o Paulo é parceiro nosso aí, o Paulo, Paulo é o mestre dos números. mestre dos números, o homem que aí tá passando por umas mudanças, agora ele vai ter uma integração de uma colaboradora nova lá, toda especial, dentro da ATSI Mecânica lá em Barretos. Ixi, vai vir para somar, vai vir para colocar o homem na linha. Vamos que vamos, é isso daí. Deus abençoe, ótimo dia para vocês. Eu aguardo vocês na quinta-feira, né, William? Exatamente. 7h15 da manhã estaremos ao vivo aí. É nóis, aquele abraço.